Nação corintiana, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, fiel? Comentem aí, como que está sendo o seu dia? Comenta aí nos comentários, meu irmão. Fiel, o vídeo de hoje está bombando, recheado de informações do Timão, o nosso clube do coração. Fiel, quem pode chegar no Corinthians? O mercado está aberto. Com quem o Corinthians negocia? Quem pode vestir a camisa do Corinthians? Quem está mais próximo? Vou trazer todas as possibilidades de contratações do Corinthians para você atualizadas, fiel, sempre trazendo notícias super atualizadas aí para vocês. Peço humildemente para você já deixar o seu like, é totalmente gratuito e você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de ajudar o canal do Corintianeiro a crescer a cada dia mais. Devo lembrar vocês que quando alcançarmos 30 mil inscritos, vou sortear duas lindas camisetas do Timão para vocês, certo, fiel? Não custa nada, já deixou o seu like, então já se inscreveu? Então vamos falar de Corinthians, meu irmão, porque nesse canal aqui o que você não vai encontrar é enrolação para dar notícia, tá? Porque aqui eu levo o seu tempo em consideração e não fico enrolando para ganhar engajamento. Aqui eu já chego e solto a notícia que você quer ouvir, então vamos falar sobre o mercado da bola. Fiel, quem pode chegar no Corinthians? Quem que o Corinthians pode contratar? Quem que o Corinthians está negociando? Trouxe para vocês em vídeos anteriores que o Corinthians está encarando esta abertura de janela não como a principal para resolver as principais carências do Corinthians, e sim mais como oportunidade de mercado, jogadores sem grandes custos financeiros e detalhe importantíssimo, o Corinthians não vai entrar em leilão por nenhum jogador e com isso a gente já pode descartar alguns jogadores fora os que já estão descartados, só com exceção, fiel, prestem atenção, com exceção apenas do Riquelme. Esse sim o Corinthians vai investir uma grana para ter o jogador, porque ele tem uma coisa que os outros jogadores não têm. Ele é pedido do treinador Antônio Oliveira. E com a moral que o Antônio Oliveira está no Corinthians, o Corinthians não vai medir esforços para trazer o Riquelme. Vou falar sobre o Riquelme porque tenho novas informações sobre o Riquelme. O Corinthians podendo contratar o jogador aí, envolvendo troca de jogadores, certo, fiel? Então vamos falar aí sobre o mercado da bola, o que acontece na atual situação do Corinthians, certo? Fiel, tem alguns jogadores que já foram descartados, é importante eu mencionar para vocês ficarem atualizados. Por exemplo, o Raul do Red Bull Bragantino, o Corinthians não tem mais a pretensão de contratar o jogador. O Corinthians chegou até a entrar em contato com o Bertolucci, que é o empresário do jogador, mas não houve negociação. O Corinthians não gostou dos valores que ouviu, apesar do jogador também ter sofrido 2 lesões de ligamento cruzado. Então o Corinthians não quer correr esse risco e, na minha opinião, eu acho que o Corinthians faz muito bem. Apesar que o Raul é um bom volante, viu, fiel? Mesmo não está sendo aproveitado no Red Bull Bragantino, ele é um bom volante, habilidoso, bate com as 2 pernas, sabe sair jogando, extremamente velocista, não é aquele volante lento ou aquele volante burucutu que só bate, tá, fiel? É um volante de bastante qualidade, mas enfim, está descartado. Outro volante que o Corinthians tentou a negociação foi o Danilo Barbosa, que pertence ao Botafogo do bilionário John Textor. Só que o Botafogo queria a todo custo envolver na negociação o nosso atacante Gustavo Mosquito. E o Corinthians já deixou claro, não só para o Botafogo, mas para qualquer time de futebol, que o Gustavo Mosquito é inegociável. O Corinthians não pretende abrir mão do Gustavo Mosquito, pretende contar com o jogador aí para a Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Então o Gustavo Mosquito permanece no Corinthians e o Danilo Barbosa é outro jogador que foi descartado, certo, fiel? Com exceção do Riquelme, o Corinthians tem 2 jogadores que podem ser contratados, mas eu vou explicar para vocês a situação de cada um deles, combinado? Então vamos lá. Fiel, o zagueiro Júlio César, depois do Corinthians receber uma negativa da negociação entre Corinthians e o zagueiro Joaquim dos Santos, o Corinthians passou a mirar o Júlio César, zagueiro de apenas 20 anos, que tem contrato até dezembro de 2027 com o América. É um dos jogadores que interessa o Corinthians. Como eu disse para vocês, não é a prioridade a zaga. Só que o Corinthians está encarando essa janela como oportunidade de mercado até para investimentos. É um zagueiro super jovem, super talentoso e com grande perspectiva de venda. Então, ele entra sim na lista do Corinthians para contratação. Obviamente que agora com o mercado aberto pode pintar uma proposta em caráter oficial na mesa do América a qualquer momento. É um jogador que interessa o Corinthians sim e o Corinthians vai tentar
contratar o jogador. Vocês entendem agora, Fiel, quando eu disse para vocês que o Corinthians não está encarando esta janela como total prioridade, mas a janela do meio do ano o Corinthians vem forte e com muito poderio financeiro para aí sim contratar jogadores que chegam e resolvam para as posições de carência. Mas nessa janela o Corinthians vai levar nesse banho-maria. Se pintar oportunidade de mercado, bem. Se não tiver alto custo financeiro, beleza. Se não tiver, o Corinthians é perigoso nem contratar ninguém, tá, Fiel? Informação exclusiva do canal do Corintianeiro. Então, Júlio César é uma possibilidade. O Corinthians estuda bastante a proposta que deve realizar para o América para contar com um jogador de apenas 20 anos, que é um prodígio, tá, Fiel? Ele é um bom zagueiro realmente e pode estar vestindo a camisa do Corinthians. Outro jogador que foi bastante mencionado, bastante ventilado, e vou trazer informações atualizadas para vocês agora, é o volante Kaique. Esse já é mais um pouco experiente. Tem 28 anos, o seu contrato vence em dezembro agora. Com passagens pela Ponte Preta, o jogador vem se destacando no Juventude, fazendo ótimas partidas. Só que tem um detalhe de suma importância referente ao Kaique, tá, Fiel? O Kaique está em negociações bem adiantadas com o Grêmio, podendo fechar com o Grêmio, e tem uma ressalva. A multa contratual do Kaique é de 14 milhões de reais. E o Corinthians não vai fazer loucuras financeiras. Palavras não é do corintianeiro que está falando não, Fiel. Quem disse é o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que inclusive vem fazendo um ótimo trabalho no Corinthians. Então o Corinthians não fará loucuras financeiras e eu acredito então que ele não deve tentar a contratação do Kaique, a não ser que seja negociável essa multa do jogador, tá, Fiel? Lembrando que o Grêmio está bem à frente do Corinthians, está bem adiantado e o Corinthians monitora o jogador mais de longe, tá, Fiel? O Corinthians não está insistindo ou preparando uma proposta oficial nem nada do tipo, não existe nem conversas entre Corinthians e Kaique. O Kaique sabe do interesse do Corinthians. O Corinthians está apenas observando como vai ficar essa situação do Grêmio. E mesmo que o Grêmio não venha fechar, se o Juventude bater o pé e falar ele só sai daqui se pagar a multa, que é 14 milhões, o Corinthians obviamente que não vai contratar esse jogador, porque o próprio Corinthians disse, palavras aí do Augusto Melo e também do Fabinho Soldado, que o Corinthians não vai fazer loucuras financeiras para trazer nenhum jogador neste mercado que vai até o dia 1º de abril, que iniciou hoje, até o dia 19 de abril. Então o Kaique pode ficar fora da lista do timão, apesar que o Corinthians ainda não descartou o jogador e está sendo monitorado de perto o Kaique. Certo, Fiel? Tá explicado sobre o Kaique e sobre o Júlio César? Espero estar transmitindo essa notícia para você com a maior clareza possível. Essa é a minha intenção nesse canal, poder transmitir o máximo de confiança para você com transparências nas mensagens informadas, correto, Fiel? Por isso é importante você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, porque aqui sim trazemos notícias verdadeiras e sem enrolação para vocês. Vamos falar sobre Riquelme então? Corintianeiro, o que está pegando sobre o Riquelme? Fiel, eu trouxe para vocês aqui há 2 dias atrás, há 4 dias atrás, que o Corinthians tinha iniciado novamente negociações com o Riquelme e hoje está se estendendo pelos principais canais do YouTube, que realmente o Corinthians está iniciando negociações com o Riquelme. Importante eu falar isso, porque também é importante vender o meu peixe, para vocês verem que o corintianeiro ele é muito bem informado sobre o que acontece com o Timão, nosso clube do coração, fruto de um grande trabalho e também de muito esforço. Fiel, o Corinthians ele está negociando com o Riquelme sim, e dessa vez pode envolver jogadores. Diferente de outros jogadores que o Corinthians negocia, que eu acabei de mencionar para vocês, o Riquelme ele tem uma exceção. O Riquelme, o Corinthians está disposto a investir uma grana para trazer o jogador, corintianeiro. Mas por quê? Porque ele é pedido do Antônio Oliveira. Aliás, o Riquelme foi o primeiro pedido que o treinador fez quando ele assumiu o Corinthians. Jogador de confiança do Antônio Oliveira, quando estava no Cuiabá e na mão do treinador ele chegou a pegar seleção brasileira sub-20. Por que que desta vez está mais fácil o Corinthians negociar com o Riquelme? Porque o Corinthians, além de oferecer uma boa quantia financeira, estão falando aí, o Corinthians chegou a oferecer 6 milhões para o Cuiabá, mais o zagueiro Caetano ou o Raul Gustavo, que seria de opção do Cuiabá até escolher qual zagueiro se beneficiaria mais, tá? Porém, Fiel, ainda não está concreto e muito menos avançado
esta negociação com o Riquelme. Mas hoje é mais fácil o Corinthians tirar o jogador, porque o Riquelme nem é titular mais lá no Cuiabá. Hoje o titular lá é o Ramon, jogador que veio contratado aí, se eu não me engano, do Vasco da Gama, um lateral bem mais experiente. O que acontece referente ao Riquelme? Eu acredito que ele perdeu posição, porque o Cuiabá sabe a intenção do jogador de sair e sabe que ele quer sair e sabe que ele quer ser negociado pelo Corinthians. Obviamente, o Antônio Oliveira tá lá, a consideração entre ambos são enorme, é como se fosse filho e pai. Realmente, fiel, ambos aí confiam muito no outro, tem uma relação de carinho bastante grande entre Antônio Oliveira e o jogador Riquelme, lateral de apenas 20 anos. Outra característica importante é que o Antônio Oliveira não gosta de laterais baixos, tá, fiel? E o Riquelme tem os seus 1,86, 1,88 metros aí, tá? Então, podendo chegar no Corinthians com grande possibilidade de se tornar titular, já que o Hugo não apresenta um bom futebol e muito menos o Matheus Bidu. Detalhe que o Matheus Bidu também foi inscrito na Copa Sul-Americana. Fiel, o status da negociação ela não está avançada, tá? O Corinthians nem chegou a ofertar uma proposta oficial, mas o Corinthians está em negociação neste momento. A cada dia que passa a gente pode ter uma surpresa do Corinthians contratar sim o Riquelme, porque é a vontade do jogador e a vontade do jogador ela é predominante em qualquer negócio, fiel. Qualquer negócio, a vontade do jogador ela é predominante. Tanto é, por exemplo, que vou trazer um exemplo para vocês. Se o Caetano bater o pé e falar que não quer jogar no Cuiabá, encerra a negociação com o Caetano. O Corinthians vai tentar o Raul ou vai tentar convencer o jogador de outras formas a ir para o Cuiabá até para ganhar rodagem. Mas o Caetano, por exemplo, tem contrato com o Corinthians, não tem com o Cuiabá. Ele tem esse direito de falar sim ou não. Não só porque o Corinthians detém dos seus direitos federativos que o Corinthians pode pôr o jogador em qualquer time que desejar. Precisa também da aprovação do jogador. Então vocês estão entendendo como é importante a vontade do jogador, como a vontade do jogador ela é predominante em qualquer negociação? Não é diferente com o Riquelme, que quer vir para o Corinthians e o Cuiabá sabe disso, e por isso o Cuiabá contratou o Ramon e por isso o Riquelme perdeu posição lá, porque ele é um jovem muito bom lateral, super rápido, ajuda, tem uma ótima contenção também na reposição de bola, é um bom jogador que se o Corinthians fechar vai ser uma baita contratação. Detalhe importante que quero trazer para vocês, a volta do Diego Palacios ela está próxima. Não dá pra gente fazer uma análise aqui se o Corinthians acertou com o Diego Palacios ou não. Até porque o jogador machucou aí, não sei se foi na segunda ou terceira rodada do Paulistão diante do São Bernardo, tá, fiel? Inclusive o jogador estava fazendo uma boa partida quando se lesionou. O jogador treina em campo já junto com a fisioterapeuta, está faltando pouco para ser integrado 100% no elenco do Corinthians. Então essa volta do Diego Palacios é importante também para a gente se tornar mais forte, porque a nossa intenção era o Diego Palacios para a gente ver como o Corinthians iria reagir, porque realmente a nossa lateral esquerda está fazendo falta a cada jogo que o Corinthians joga. A gente sente a vontade, a gente sente a falta daquele lateral que apoia o ataque, daquele lateral marcador, daquele lateral raçudo que não está tendo na lateral esquerda. Certo, fiel? Fiel, quero trazer uma ressalva importante aqui para vocês. Estão surgindo muitas dúvidas sobre em relação aos direitos de transmissão do Corinthians referente a valores. Recebi muitos comentários me perguntando, corintianeiro, esta proposta que a Globo e a Brax fez, vamos falar da primeira proposta que não sabemos o valor da segunda, de 240 milhões de reais, ela é anual ou pelo tempo todo? Fiel, 240 milhões de reais anuais, tá? Cada ano que passar, ou a Brax ou a Globo vai ter lá que pagar os 240 milhões para o Corinthians. Essa proposta ela é anualmente, tá? De 240 milhões. Obviamente que já teve aumento tanto da Globo e tanto da Brax. E o Corinthians está nesse impasse aí e ainda não decidiu com quem vai fechar. Fiel, está atualizado tudo sobre o mercado da bola? Tudo mesmo? Aqui eu espero passar, como eu disse para vocês, com a maior transparência possível, tá? O que tem de mais atualizado do Corinthians que você vai achar é isso. Quero agradecer demais a sua presença. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. E vai Corinthians!